Oi? Oi? Ok? Pode ser? Beleza. Então, gente, dando sequência às nossas apresentações, eu vou convidar aqui a Brenda, o Anaxágoras e o João Batista, do Instituto Iracema de Pesquisa e Inovação, para fazer a apresentação intitulada Instituto Iracema, Inovação Tecnológica, Parcerias Estratégicas e Acessibilidade. Boa tarde. Meu nome é Brenda, sou gerente de inovação aqui do Instituto Iracema. A gente vai apresentar um pouquinho sobre, um pouco mais, né, da nossa organização e algumas das nossas vertentes, da parte de inovação tecnológica, parcerias estratégicas e acessibilidade. Junto comigo, a gente escolheu vir nós três, né, para ficar uma coisa mais interativa, mais dinâmica, um bate-bola aqui de conversa entre a gente. O professor Anaxágoras, que é nosso diretor-presidente, e o professor João Batista, que é nosso diretor técnico-científico. Então, a gente vai mais fazer uma troca aqui, qualquer coisa vocês perguntam aqui para a gente, tá bom? O Instituto Iracema, ele é uma instituição que nasceu em 2012, mas efetivamente a nossa atuação começou mais fortemente a partir de 2019, e a gente tem uma forte parceria com a Universidade Estadual do Ceará. Nós somos uma ICT credenciada à universidade e trabalhamos também com outras instituições de ensino, o IFCE, com os dois professores do IFCE, e outras organizações que envolvam tecnologia, ciência, pesquisa, desenvolvimento. Além disso, a gente também trabalha mais voltado a três grandes áreas de atuação. A parte de gestão de projetos. Até o ano passado, a gente trabalhava muito fortemente nessa vertente, né, atuando como interveniente nos projetos, essa parte de gestão e gerenciamento. Trabalhamos também com a parte de tecnologia e inovação, que é trabalhando efetivamente com a execução dos projetos, desde a sua concepção até levar isso para o mercado, e com a parte educacional. A gente tem uma vertente de treinamentos, capacitações e essa pegada de transferência de conhecimento é muito, muito presente na nossa organização. A gente vai apresentar alguns projetos, o professor João Batista, nosso diretor técnico, vai apresentar alguns projetos que foram desenvolvidos ao longo do tempo nessa parceria, Instituto Iracema e o US. Boa tarde. Meu nome é João Batista, eu sou diretor do Instituto Iracema, da parte de diretor técnico, né? E, na realidade, o trabalho do Instituto Iracema, ele tem um grande vertente de desenvolvimento tecnológico e inovação, visto que o Instituto surgiu a partir do nosso laboratório de pesquisa, do IFCE, em hardware. Então, nós desenvolvemos hardware e, com o passar do tempo, nós começamos a desenvolver projetos em parceria com a UES, de desenvolvimento de projetos de lei de informática, notadamente que com o desenvolvimento de hardware e sistemas embarcados. Tá? Em relação a esses projetos que nós temos desenvolvido aí, já faz aí um bom tempo, eu vou só citar e apresentar 3 desses projetos, só como uma ideia para dar um contexto do tipo de projetos que a gente tem desenvolvido ao longo do tempo, tá? Então, na realidade, são bem mais projetos, mas a gente vai colocar a conversa depois com o professor Anaxágoras para falar sobre os projetos da área de desenvolvimento de tecnologia assistiva. Então, um dos projetos, eu vou falar 3 projetos só para contextualizar o tipo de projeto que nós temos desenvolvido. Tá? Então, um projeto que a gente desenvolveu há uns 1 ano e meio atrás, 2 anos, é o Time Meter. O que seria o Time Meter? Nós temos um parceiro, que é a Magnamed, é uma empresa que fabrica respiradores artificiais, né, é a maior do Brasil, e eles queriam desenvolver um sistema para verificar
se uma pessoa pode ser extubada, qual é o melhor momento para extubar uma pessoa, né? Então, o que acontece? Na época da Covid, você tinha uma doença, era entubado, e o momento crítico é você extubar o paciente. Se você extubar no momento errado e tiver que reentubar, a probabilidade da pessoa vir a óbito aumenta 7 vezes. Então, na época da Covid, era mais ou menos comum dizer, a pessoa foi entubada, aí melhorou, extubaram, aí piorou, entubaram de novo, e acaba que a pessoa acaba falecendo. Então, existem parâmetros, né, consagrados, protocolos médicos, para avaliar a capacidade da pessoa ser extubada, se ela tem condição de ser extubada. Então, a ideia seria o quê? Seria a gente desenvolver um software, né, para fazer um teste chamado TIE. Então, como é que é esse teste? A pessoa está extubada, você tira o paciente do respirador e ele vai respirar no equipamento. Vai tentar respirar. E nessa tentativa de respirar, demora 1 minuto, e a gente monitora alguns parâmetros, né, capacidade pulmonar, frequência com que ele está fazendo a expiração, quanto tempo ele demora para atingir o platô, o que ele cansa, certo? E você consegue fazer alguns cálculos e apresenta esses cálculos para o médico. Então, basicamente, o que nós fazemos é fazer a coleta dos dados, calcular esses parâmetros que a medicina já consagra e calcula um novo parâmetro que foi tese de doutorado de um pesquisador de São Paulo, parceiro da empresa, onde ele propôs um novo método para esse cálculo. Então, o sistema basicamente apresenta para o médico esses parâmetros, indicando se pelos parâmetros a pessoa pode ou não ser extubada. A tomada de decisão de extubar ou não, é claro, permanece com o médico. Certo? Então, é um equipamento para auxílio à tomada de decisão do médico. A definição e a decisão final, evidentemente, que é do médico. Esse projeto, nós desenvolvemos ele em parceria com a empresa. O médico, né, o pesquisador, ele defendeu o doutorado dele. E, em cima dos dados do equipamento, o equipamento foi colocado na UTI para coleta de dados e resultado da tese dele. E esta tese foi a melhor tese da UFRJ de 2 anos atrás, eleita pela universidade, certo? Então, foi um trabalho interessante e envolveu o desenvolvimento de um sistema, né, em Linux embarcado, desenvolvimento de sistema utilizando C++, utilizando Qt, que é um front-end específico para sistemas embarcados. E foi, assim, um projeto super interessante, tá bom? Outro projeto que nós desenvolvemos foi o projeto de um sistema para verificar o protocolo MILS. O que é que acontece? Quando você está internado, em princípio, o médico ou a enfermeira, né, enfermaria ou hospital, deve monitorar o paciente e os parâmetros de frequência respiratória, frequência cardíaca, temperatura, nível de consciência, né? E você pode calcular uma nota do paciente, chamada MILS. É o protocolo MILS, tem o protocolo MILS estendido, tem alguns protocolos hospitalares para acompanhar a evolução do paciente. Então, a ideia do equipamento, né, nós fizemos um equipamento para monitorar esses parâmetros biométricos do paciente, temperatura, nível de consciência, frequência respiratória e cardíaca, e se calcula uma nota, o equipamento calcula essa nota, é um equipamento vestível, fica com o paciente na enfermaria, e envia essa informação para o servidor para calcular a nota. A ideia do equipamento é o quê?
A ideia do equipamento é você antecipar uma piora do paciente e poder agir quando os dados indicarem uma piora. O que é que acontece na prática? A pessoa é internada, a pessoa vai piorando, o paciente piora, e quando você vai notar, ele já está grave para ir para a UTI. Certo? Com esse MILS, esse protocolo, você pode antecipar uma piora, né? Agir com mais rapidez para evitar a internação. Então, é para auxiliar o monitoramento do paciente em ambiente hospitalar para evitar dele, em princípio, ir para a UTI. Na prática, o que acontece? Às vezes a pessoa falece e ela no prontuário ele faleceu lá 10 horas, aí 12 horas está lá ele batimento cardíaco tanto. Ou seja, a enfermaria não tem tempo de fazer nem a coleta dos dados, muito menos esse tipo de predição. Tá certo? Então, essa é a função do equipamento. Tá? Também foi um equipamento totalmente desenvolvido pelo laboratório, que envolveu o desenvolvimento do sistema embarcado, o desenvolvimento de um sistema embarcado no smartphone para fazer esses cálculos e para monitoramento da enfermeira com o paciente, e a disponibilização dos dados para desenvolver o sistema de gestão do hospital. Certo? Outro projeto que nós desenvolvemos, quando eu fui fazer o doutorado, a minha orientadora, ela trabalha com deficientes, né, com problemas de paralisia cerebral, síndrome de Down, problemas físicos, né? E aí, dependendo das características, ela é fisioterapeuta, e a criança tem que fazer teste de marcha e equilíbrio. Então, ela tem que ir para o hospital, fazer um teste numa esteira de um determinado tempo, para o médico ou o fisioterapeuta avaliar como é que está o andar dela, né, o caminhar, a marcha e o equilíbrio dela em relação a essa atividade. E normalmente a criança não quer fazer porque é chato, porque dói, porque é desinteressante. Né? E aí a gente fez um sistema, um jogo de realidade virtual, um hardware para acoplar a esteira, certo? De tal maneira que, para ele andar no jogo, para a criança andar no jogo, ela coloca o óculos de realidade virtual, fica vindo um caminho, uns gatinhos para ela caçar, e ela tem que andar na esteira. Quando ela anda na esteira, ela anda no jogo. Né? A ideia do projeto é estimular a criança a desenvolver a atividade física dela durante o teste, estimular e ajudar no teste. Né? Foi um projeto apoiado por uma empresa de lei de informática, através da lei de informática, por uma empresa. Às vezes a empresa tem recursos e às vezes ela quer e investe em algum tipo de ação, não necessariamente interna, de pesquisa, mas que tem um apelo social ou um apelo, enfim, para ajudar em alguma área do conhecimento pessoas, né? Enfim, um serviço utiliza o recurso de maneira social, em vez de colocar o recurso de volta ao Ministério, ao fundo, tá bom? Então, são exemplos de projetos que nós temos desenvolvido ao longo desse tempo. E dentro desse âmbito de desenvolvimento de projeto de tecnologia assistiva, nós temos vários projetos em desenvolvimento, estamos criando uma estrutura para sala de aula para pessoas cegas, com a maior parte do recurso advindo de empresas, né, que nos apoiaram nessas atividades. Então, o professor Anaxagros, que é o idealizador principal de boa parte desses projetos, ele vai explicar o que seria essa estrutura chamada Sala Braille, que nós temos desenvolvido no Instituto Iracema, tá bom? O professor Anaxagros vai explicar depois de mim o resto da continuidade dessa parte da
da acessibilidade, e a gente também vai convidar vocês a conhecer o nosso stand lá fora, onde a gente mostra essa parte da acessibilidade um pouco mais detalhada. Outro ponto que a gente vai mencionar é a nossa parceria com a Huawei, que teve diversos projetos executados juntamente com a UES. O Instituto Iracema, né, junto com a Huawei, nós somos parceiros da parte de cloud, da parte de soluções, vendemos dentro do marketplace da Huawei, somos parceiros junto à academia deles, somos credenciados como o ST Academy, executamos os projetos de P&D, de informática, né, que é o que eles chamam de IT Law, e atuamos com a parte de captação de projetos. Então, nós sempre estamos atentos aí às tendências de mercado para trazer essas parcerias estratégicas para dentro da universidade também. Como eu mencionei, nós somos credenciados como academia da Huawei, e isso nos leva a trabalhar a vertente de educação, né, de educação tecnológica, de uma forma muito detalhada, específica para algumas demandas da sociedade, né, esse gap de profissionais de tecnologia que nós estamos tendo. E, com isso, a gente conseguiu parcerizar com alguns grupos interessantes, né? A gente tem participado de conferências educacionais, sendo academia, parcerizamos com algumas escolas estaduais para levar a tecnologia e a inovação para dentro das crianças e adolescentes que estão ali naquela faixa etária de migração, né? Participamos também de um projeto que eu vou mencionar um pouquinho mais na frente, que é o ICT Road Show, que é um caminhão que leva a tecnologia e a educação tecnológica para várias cidades do país. Mas aqui a gente vai mencionar alguns projetos de P&D envolvendo a Huawei e a UES diretamente, onde nós parcerizamos, né? Um desses projetos foi um treinamento de cloud que aconteceu. Então, foi um programa de capacitação e certificação, onde nós tivemos, acho que, cerca de 400 profissionais capacitados para poder desenvolver arquiteturas de nuvem, trabalhando ensino sobre desempenho. O professor Rafael foi um dos professores, tivemos mais professores envolvidos. Parte desse treinamento aconteceu de forma online e a outra parte aconteceu de forma presencial. A gente montou um laboratório aqui na UES, que tem uma fotinha aqui, para poder executar esse treinamento. Um outro projeto foi o Huawei Brasil ID, que foi um projeto onde a ideia era desenvolver um sistema de identificação de tipos de documento e validar também a autenticidade desse documento. Utilizando a análise de OCR, era feita a identificação dos caracteres do documento, identificação da posição que ele se encontrava, se era frente, verso, e validar se era um documento verdadeiro, válido ou não. A gente tem agora ainda em vigência o projeto do Smart Hostel, que é um sistema hospitalar que vai ser utilizado dentro do Hospital Universitário da UES, que já é o maior hospital do Nordeste e está dentro do ranking de maior hospital do Brasil. A gente tem aqui o desenvolvimento de um sistema de gestão de saúde totalmente moderno, totalmente integrado, onde a ideia é fazer com que não tenha mais uma diversidade de software sendo utilizado dentro das unidades de saúde e que todos esses dados sejam centralizados em um único sistema para que isso seja compartilhado, né? Se eu vou fazer uma consulta numa UPA do meu bairro, quando eu for para outro hospital, aqueles dados também vão ser disponibilizados para acabar com essa história de papel, ficar levando exames, isso tudo é uniforme, né, digital e integrado. Uma vertente também desse projeto é o Healthcare Smart Integration, onde é uma integração, onde unidades de saúde que não querem migrar 100% do seu sistema para essa ideia do Smart Hostel, elas utilizam um integrador, onde eu passo somente alguns dos meus dados para uma unidade específica, para um sistema específico, enquanto eu ainda estou utilizando outro sistema. Além disso, esse sistema e o anterior visam a constituição de um data lake de informações que possam ser compartilhadas entre várias unidades de saúde. Não informações sensíveis, né, como
dados que ferem a LGPD, mas informações gerais que podem auxiliar a prever uma epidemia, ver quais casos estão em alta, quantitativo de pacientes, etc. E o nosso último projeto, que foi o IST Roadshow, que é esse EBG Truck, é um caminhão que vai viajar em mais de 70 cidades do país, levando a educação tecnológica com essas tecnologias, envolvendo IoT, comunicação de dados, inteligência artificial, rede FTTX, armazenamento. Também tem algumas unidades que estão fornecendo curso de cloud. Esse caminhão ele foi uma parceria também com a Universidade Estadual, onde a gente está levando a tecnologia e já temos mais de 400 alunos também que conheceram o nosso caminhão. Agora a parte da acessibilidade, que está esperando, né? Boa tarde, pessoal. Professor Anaxágoras, sou diretor-presidente do Instituto Iracema e vim aqui para ver se a gente bate um papo aqui sobre acessibilidade, sobre sala Braille. Vou tentar contextualizar vocês e tudo que a gente mostrar aqui, vocês vão poder acompanhar lá fora, os equipamentos estão lá fora, e obviamente que a sala Braille, que é a nossa menina dos olhos, né? Nosso menino dos olhos aí no desenvolvimento do Iracema, ele tem uma parceria da Softex, da MCTI, né, através da Softex, junto com a UES e Instituto Iracema. E essa sala Braille, ela não nasce agora, tá? Ela é produto de um conjunto de desenvolvimentos, já vem sendo feito por mim, pelo professor João Batista e pela equipe do Grupo de Tecnologias Assistivas, já tem mais de 10 anos, tá? E eu venho mostrar a sala Braille aqui, mas vou passar um slide aqui mostrando as nossas linhas de desenvolvimento em tecnologia assistiva, principalmente voltada para pessoas cegas, e a gente também está iniciando um projeto grande agora com relação a pessoas surdas. Tá? Com relação a pessoas cegas, a gente tem duas grandes linhas de atuação, são as linhas de educação e a linha de mobilidade urbana. São os dois grandes problemas de uma pessoa que não enxerga. Tá? E vou tentar contextualizar isso e contextualizar os equipamentos que nós desenvolvemos, que estamos desenvolvendo, e que pretende ajudar essas pessoas a ser incluídas na sociedade de uma forma geral. Na educação, a gente tem a sala Braille, que a gente vai conhecer agora, mas nós também temos um trabalho em mobilidade urbana, com o objetivo de dar autonomia no deslocamento de uma pessoa cega ao ir de um ponto A para um ponto B. Isso considerando a parte indoor e a parte outdoor, a parte de rua e a parte de indoor, de interna, né? E o nosso objetivo é que ele consiga se apropriar do espaço urbano. Esse projeto também é um projeto interessante e que também tem parceria com a UES. E na parte de surdos, a gente tem um projeto de um tradutor de Libras para escolas em tempo real, né, simultâneo com o professor. Eu estaria falando aqui e o meu avatar estaria sendo traduzindo em Libras em tempo real, e esse é um projeto que está muito no início e que a gente pretende que, digamos, na próxima feira a gente consiga falar, na próxima mostra a gente consiga falar dele. Tá? Vamos à sala Braille. Né? A sala Braille, obviamente, tentar contextualizar, não adianta falar da sala Braille sem falar do Braille, né? E o Braille, para nós, ele está muito no desenvolvimento, está muito no nosso dia a dia, mas, obviamente, que a maioria das pessoas ouviu falar em Braille, mas não sabe exatamente o que é o Braille. Então, esse primeiro slide aí é para a gente falar um pouquinho do código Braille, que, na verdade, é um código mesmo, tá? E o que ele faz é transcrever nosso texto, que a gente chama, o vidente trabalha com tinta, é o termo usado no meio, né, para identificar a nossa comunicação em papel. Né? E o Braille, inventado por um cego, Louis Braille, há quase 200 anos, ele é um código que inicialmente foi pensado para a guerra, para a comunicação noturna de tropas, né? E previa o tato, e foi aperfeiçoado por Louis Braille e transformou-se no código que até hoje é o código que é a forma de comunicação de pessoas cegas ou de baixa visão.
E, basicamente, ele transforma 6 pontos dispostos em 2 linhas por 3 colunas no código, no nosso alfabeto e nos nossos símbolos, de maneira a se comunicar, ou a produzir textos que a gente chama em braille, né? Tem tinta e braille. E, não por acaso, eu mostrei aí o primeiro projeto da gente, o primeiro grande projeto que já tem mais de... Foi 2009, 2008, já tem mais tem quase 15 anos, e que eu trouxe ele aqui para mostrar que o caminho é de fracassos e de sucesso, né? Apesar desse ser o nosso produto mais tecnológico, é o mouse braille, que pretendia traduzir direto de um tablet textos, colocando em braille, como a figura deixa a entender aí, né? O código está escrito ali, são 3 caracteres. A gente ficava bastante intrigado, porque o produto era muito elogiado por todos os videntes. Mas, quando a gente botava para testar muitas vezes em feira, a gente tinha uma resposta negativa das pessoas cegas, né? E, intrigado com o problema, a gente resolveu levar para a feira também um papel impresso com o mesmo texto que estava passando aí na nossa cela digital, né? E aí, para nossa surpresa, as pessoas que criticavam também não liam o papel o braille no papel. Ou seja, não era um problema tecnológico, era um problema de um processo que a gente entendeu depois, que leu na literatura como desbrailização, né? A falta de contato com o braille fez com que essas pessoas começassem a esquecer e a perder a fluência em braille, e por isso o produto não foi bem, um dos motivos do produto não ter sido bem aceito. A tese do professor João Batista tratou disso, da usabilidade dele foi exatamente essa, tá? Então, aí a gente passou a procurar entender. Se a gente queria fazer tecnologia assistiva envolvendo o braille, a leitura escrita, a gente precisava entender o processo, e esse processo nos levou à alfabetização das crianças. Quer dizer, entender por que essa desbrailização está acontecendo seria fundamental para projetar a nossa sala braille, certo? E aí a gente começa entendendo que no processo que todo o processo ele é totalmente mecânico. Então, quando você vai alfabetizar uma criança numa escola, as professoras que vão ensinar o braille para a criança, elas elas trabalham com cela braille, mas numa forma artesanal. Não há uma sistematização, uma metodologia de ensino. Cada professora usa da sua criatividade, e tem muita criatividade, e elas, eu botei 2 exemplos aí, de celas brailles aumentada, né, porque a sensibilidade da criança não permite que ela vá direto ao tamanho final do braille, ela começa com ele aumentado, né, a parte motora da criança, para poder se acostumar. E eles usam casca de ovo, usam tampinhas de garrafa PET, então tem todo um processo para ensinar o braille, mas o que chama a atenção no processo é a forma artesanal e a falta de padronização dentro da escola. É como se, para videntes, a alfabetização de videntes, comparando, fosse a professora ter que construir o caderno e a caneta ou o lápis para que depois a pessoa começasse a escrever. Não é assim, a gente compra o material na livraria e vai para a escola já preparado para aprender. Então, a gente percebe claramente que a falta de ferramentas está presente na escola, e essa forma artesanal é um dos processos de piora da qualidade nessa alfabetização, certo? A relação também do professor, no caso do aluno cego, ela é praticamente 1 para 1, levando um maior tempo para a alfabetização e um número reduzido de alunos por sala de aula, né? E que tem, em última instância, pouco contato com o braille, porque eu também comparo com o nosso processo de aprendizado com aquele inglês que a gente via em sala de aula, né? Nos cursos técnicos. Você via 1 hora de inglês nessa semana, na quarta-feira, ia para casa e dali você falava em português o tempo todo, e daqui a 1 semana você via mais 1 hora de inglês. Então, não dá para aprender assim, né? Aprendizado tem que ser por imersão, né? Então, detectado isso, a gente passou a detectar em si o problema do processo da desbrailização. E, para minha surpresa, talvez para a surpresa de todos, o braille não é inclusivo. Apesar do nome de um nome puxar o outro e a gente achar que sim, o braille ele não é inclusivo, e eu explico por quê. O braille, digamos que eu tenho um papel escrito em braille aqui.
produzido por uma pessoa cega. A música mais linda que você pode imaginar, uma poesia e etc. Quem de nós aqui pode ler essa poesia? Se fossem os números da Mega Sena, quem de nós poderia adivinhar que número era aquele para jogar hoje à noite? Então, é interessante que isso levou à formação de guetos, né, na educação, porque uma pessoa que escreve em braille escreve para outra pessoa que lê em braille. E como o público é muito pequeno, eles acabam, acabam nesse processo formando guetos, né, e que não se comunicam com a maioria das pessoas, e aí está a falta de inclusão, aí está a exclusão na educação e a exclusão na produção literária, na escrita e leitura, né? E o principal, né, que essa forma de escrever, a gente vai ver no próximo slide, ela é toda mecânica, ela é toda voltada para o papel. O papel é o produto final do braille, seja para a escrita, seja para a leitura. Isso quer dizer que ele não está inserido. Mais recentemente, o problema piora porque nós temos o digital, o cyberespaço, e o braille não entra direto no cyberespaço, porque o objetivo dele é o papel. E, para complicar mais ainda, nos últimos anos, a chegada das tecnologias... Para complicar o processo de desbrailização, não para eles é uma inclusão, né? Mas a chegada das novas tecnologias digitais, como o teclado, né? O teclado QWERTY nosso, que dá acesso ao computador, as telas touchscreen a partir dos smartphones e os leitores de tela que transformam em áudio o que se vê, eles são muito atraentes, né? E, obviamente, que o braille, com todos os problemas que a gente apresentou, ele começou a ficar de lado, né? Essas ferramentas, elas são inclusivas. Então, a sala braille, ela pegou esse contexto, eu exemplifiquei aí no... Pode passar. Nesse slide aí, eu coloquei o papel no centro, não por acaso, mas para mostrar que, durante 200 anos, o papel é o produto final das ferramentas de acessibilidade para braille, né? Eu coloquei as ferramentas tradicionais aí, 4 delas, né? Do lado esquerdo você tem ferramentas de escrita, a reglete e a reglete de página. Explicando rapidamente, elas são... as letras são cunhadas direto no papel com punção, fazendo o relevo, né? Através daquele código que a gente viu, que é o código braille. E assim ele produz o texto dele, e tem 2 modalidades, tem a que trabalha com poucas linhas, que se leva no bolso, que é chamada reglete de bolso, e tem a maior aí, que é a reglete de página, que ela já formata uma página. São ferramentas puramente mecânicas, não dependem de tecnologia nenhuma, mas o papel continua sendo o centro. E do lado de cá, mais recentemente, nós temos uma forma mais rápida de escrever, né? E que foi um grande avanço, as máquinas de escrever, que você podia ter uma produção mais rápida, e principalmente a impressora, que são verdadeiras gráficas e que servem para a produção de material de livro, e que tornou o processo muito mais ágil para a aquisição de material em braille, né? A nossa proposta de sala braille, ela vem exatamente juntar aqueles 2 pontos que a gente viu no outro slide. Todas essas ferramentas eram voltadas para o papel. E qual é... não ficou... Está dando para ver aí, tá. Então, o que nós criamos, a partir das ferramentas que já existiam, é um ecossistema onde as ferramentas tradicionais de leitura escritas em braille foram atualizadas para interação direta com o computador, com o mundo digital, computadores, tablets, smartphones. E assim, você tem na sala de aula agora um espaço totalmente voltado para o braille, onde a produção do material é nativa braille, exatamente como eles fazem na mecânica, mas ela já vai direto ao computador, então ela faz a interface entre os 2 mundos, né? E aí a gente acredita que isso deva ser um dos facilitadores da reentrada do braille como forma de comunicação entre eles e entre nós, né? Porque dentre os produtos da sala braille, vocês vão ver aí, tem inclusive um flanelógrafo, onde a gente tem pouca tecnologia, entre aspas, né? Mas ele é um ponto de inclusão total entre pessoas videntes e cegos, né? Por quê? Porque ele tem uma letra, um alfabeto que une as 2 coisas. Então, a letra é a nossa letra em tinta, né?
Ela pode ser colocada como uma mensagem, mas essa mensagem também pode ser lida por uma pessoa cega que pode aprender como é a forma da nossa letra em tinta, e nós, ao lermos uma mensagem deixada por uma pessoa cega, em braille, também podemos ver como é que o código braille funciona. Então, isso desmistifica um pouco aquela história de que a professora de um aluno cego tem que ser cega também, porque ela sabe braille, ou que ela tenha um bom conhecimento de braille. Isso não necessariamente é verdade. Para ser professora de educação, de alfabetização, é preciso que a professora tenha metodologia, mas que isso não seja uma barreira de inclusão entre ela e o aluno, né? Então, eu separei aí alguns tópicos de vantagens, né, que a gente pretende na sala Braille, como a sistematização da alfabetização, que eu falei lá no começo, proporcionando uma educação de mais qualidade, tá? Por não perder aquele tempo para gerar produtos que vão ser usados, que não é o fim da alfabetização, né? É o meio. A interface total, a interação total entre braille e tinta, vidente e cego, professor, aluno, com aprendizado mútuo, eu acho que é um ponto bastante importante para a gente desmistificar que o braille é muito difícil e muito complicado, e por isso que, às vezes, nem os pais, né, nem os irmãos de uma pessoa cega sabem braille, por medo por não entender o código, simplesmente, né? O professor não precisa saber braille para alfabetizar e trazer o braille para o cotidiano. Esse contexto, a gente acha que pode trazer o braille para o cotidiano da pessoa cega, contribuindo para o processo de rebrailização, né? Se acostumar a escrever em braille, porque isso não vai ser uma barreira para que ninguém consiga ler, tá certo? E a sala braille é uma novidade, dentre as muitas inovações, né, que a gente tem na sala braille, a gente tem uma que eu acho fundamental, porque ela quebra várias barreiras, né, que é a sala Braille aceitar a participação de um aluno remoto. Um dos problemas da educação para pessoas cegas é o deslocamento, né? Normalmente, os institutos dos cegos eles estão nas grandes cidades e não nos interiores. E é impedido ao aluno, né, muitas vezes, de ter acesso à educação pela distância mesmo. Então, a gente tem na sala Braille, ela aparece como Classroom em termos de funcionamento, né, de funcionalidades, e uma pessoa de forma remota que tem os nossos equipamentos na casa dele, ele pode entrar na aula, participar por áudio e fazer os exercícios como se estivesse no presencial. A gente acha que isso é um grande diferencial também do produto, e falar que ele está em constante desenvolvimento, né? Nós temos aí já 10 anos de desenvolvimento e, possivelmente, ano a ano, a gente pretende que o ambiente, o ecossistema Braille, ele cresça e possa realmente ser uma opção de inclusão e de educação para pessoas cegas. E eu convido vocês, né, lá no nosso stand, a conhecer os equipamentos que a gente tem na sala Braille, né, hoje. Tá? E o próximo slide é só para mencionar algumas instituições parceiras da gente, né? E agradecer a vocês por terem assistido a nossa palestra, por terem ouvido um pouco da nossa tecnologia. E se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está aqui à disposição. E também, mais uma vez, fortificamos o convite a conhecer nossas tecnologias assistivas, um pouquinho também do Idea Hub que a gente trouxe para mostrar um pouco da interatividade do quadro. E está tudo no nosso stand. Obrigada.